Deus abençoe, né, os demais irmãos que estão acompanhando aí esta live, os irmãos que não falaram, mas estão aí presentes conosco essa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele já ministrou ao teu coração através dos louvores, e agora Ele vai concluir através da sua palavra. Então permaneça aí. Se você não compartilhou esta live, compartilhe, porque ainda dá tempo do Senhor Ele ministrar os corações através da sua palavra. Amém, amados. Mas irmãos, eu vou pregar uma mensagem que eu preguei ontem lá no Tamburi, mas a maioria dos irmãos que estão aqui não estava presente lá, e aí o Senhor vai falar conosco, e mesmo que eu pregue a mesma mensagem, a palavra de Deus ela vai se renovando, né, amados irmãos? Então o Senhor, Ele tem algo para o nosso coração nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, apenas um versículo da palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Marcos 10, versículo de número 46. Glória a Deus. Nesta noite já estou alegre porque o Senhor Ele já ministrou ao meu coração através dos louvores. Também eu tenho certeza que já falou contigo nesta noite, mas a palavra de Deus ela vai completar esta obra sobre as nossas vidas. Evangelho de Marcos capítulo 10, versículo de número 46 é o nosso texto base para a nossa ministração desta noite. Marcos 10, verso de número 46. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Amém? Os irmãos podem se sentarem nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesta noite nós vamos trabalhar com uma mensagem, e o tema desta mensagem nesta noite é a fé do cego Bartimeu. É o tema desta mensagem nesta noite. O tema da mensagem é a fé do cego Bartimeu. Qual é o tema da mensagem, amados irmãos? A fé do cego Bartimeu é o tema da mensagem nesta noite. Amados irmãos, aqui no contexto desta passagem bíblica, Jesus, amado irmão, ele está indo, rumando a Jerusalém. Aqui seria a última passagem de Jesus por uma cidade chamada Jericó, e até mesmo por esse caminho, porque Jesus aqui estava fazendo a trajetória para ele ser crucificado, para ele se entregar na cruz. Então aqui, amado irmão, no contexto aqui, Jesus estava fazendo uma caminhada, amado irmão, a última caminhada de Jesus em vida, em direção a Jerusalém. E o texto sagrado vai falar que Jesus, indo nessa caminhada, ele não ia sozinho. Nós sabemos que Jesus, amado irmão, ele escolheu 12 discípulos para andar do seu lado. E quando Jesus, amado irmão, estava exercendo o seu ministério, nós vamos observar que uma grande multidão, ela seguia a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, amado irmão, nesse contexto, Jesus está indo para Jerusalém, mas também os seus discípulos estão indo com ele, e a palavra do Senhor vai falar que uma grande multidão também ia acompanhando a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai falar que após ele passar por uma cidade conhecida como Jericó, uma cidade a qual foi amaldiçoada por Josué, lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo de
número 6 e 7, a palavra do Senhor vai falar que Jesus entra em Jericó, mas Jesus, amado irmão, ele passa rapidamente. E nós vamos observar que quando Jesus, ele passa por Jericó e vai caminhando naquele caminho em direção a Jerusalém, juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão, a palavra do Senhor vai falar que ali à beira do caminho tinha um homem conhecido como Bartimeu, um homem que era cego, estava paralisado e estava ali pedindo esmola à beira daquele caminho. Nós vamos ver, amado irmão, que a cegueira deste homem levou ele a viver à beira do caminho, levou ele a pedir esmola, e ele está ali pedindo esmola à beira do caminho. Mas, amado irmão, nós vemos aqui que quando Bartimeu está ali assentado, Bartimeu está ali mendigando, de repente, amado irmão, ele escuta o barulho daquela multidão que estava vindo com Jesus. De repente, amado irmão, ele escuta o barulho da multidão, e ele, amado irmão, pergunta para alguém, creio eu, e alguém fala assim: olha, é Jesus de Nazaré que vem passando por aqui. É Jesus de Nazaré que vai rumando para Jerusalém. É Jesus de Nazaré que vem juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão. Aí nós vamos observar que quando Bartimeu, ele sabe que é Jesus que está passando ali por aquele caminho, nós vamos ver que Bartimeu, ele vai aproveitar a oportunidade, e nós vamos observar no versículo 47 que Bartimeu, ele faz o seguinte: olha o que o texto sagrado vai nos falar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu falei para os amados irmãos que Bartimeu estava mendigando à beira do caminho. Eu falei para os amados irmãos que ele era cego, mas nós vemos aqui que por mais que ele tivesse uma limitação, não pudesse enxergar, nós vamos observar aqui que ele usa a sua boca para clamar a Jesus. Ele vai, amado irmão, pedir socorro a Cristo. Ele vai, amados irmãos, clamar a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu falei para os amados irmãos que o tema da mensagem nesta noite é a fé do cego Bartimeu. E a fé do cego Bartimeu, em primeiro lugar, é uma fé que clama a Deus, é uma fé que clama a Jesus no momento de dificuldade. É uma fé, amado irmão, que quando o problema aparece, ei, amado irmão, vai clamar ao Senhor, vai clamar, amado irmão, aquele que realmente podia lhe ajudar. Então Bartimeu, amado irmão, ele sabendo que Jesus vai passando ali pelo caminho naquele momento de dificuldade, nós vamos ver que a fé de Bartimeu levou ele a clamar, a pedir ajuda da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei qual é a tua crise, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei o que lhe levou a paralisar, mas eu quero te falar nesta noite, estruturado nesta palavra. Eu quero te falar nesta noite através desta palavra. E a minha fé precisa ser, a tua fé precisa ser como a fé de Bartimeu, uma fé que clama a Jesus no momento que a provação chega, no momento, amado irmão, que as coisas começam a se complicar. Nós devemos olhar para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, não apenas quando os problemas chegarem, em todos os momentos, mas a fé ela serve para isso, amado irmão. Quando a prova chega, nós estamos no deserto, a porta se fecha, a enfermidade chega, nós temos que clamar àquele que realmente pode nos ajudar. Se ele não resolver a situação, ele vai nos fortalecer para enfrentarmos o problema, ele vai nos dar força, amado irmão, para permanecer com a cabeça erguida. Então nós vamos ver que a fé de Bartimeu é uma fé que clama a Jesus no momento da dificuldade.
E eu não sei qual é a dificuldade que você está passando nesta noite. Eu não sei em qual área da tua vida a prova chegou. Eu não sei, louvado seja o nome do Senhor, que você está vivendo neste momento. Mas o Senhor está falando através da sua palavra. Assim como Bartimeu usou a sua fé para pedir ajuda à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite o Senhor está falando com você. É tempo de se apegar com Jesus. É tempo de se apegar com Cristo. Usa a tua fé e pede ajuda ao Senhor. Pede para Ele te fortalecer. Pede para Ele te sustentar. Pede para Ele te segurar. Ei, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, amado irmão, nós vamos observar que Bartimeu está ali à beira do caminho. Ele não consegue enxergar, e aquela cegueira levou ele a viver prostrado, transformou Bartimeu em um mendigo, amado irmão. Ele estava ali, literalmente à beira do caminho. E como eu falei para os amados irmãos, quando ele escuta que é Jesus de Nazaré, ele começa a clamar a Jesus, mas não como Jesus de Nazaré, mas é como Jesus, filho de Davi. E Bartimeu está fazendo um clamor diferenciado. Ele está reconhecendo Jesus como seu Salvador, como o Messias prometido a Israel. Mas a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que quando Bartimeu começa a clamar a Jesus, pedir ajuda a Jesus, a palavra do Senhor vai falar que de repente aqueles que iam com Jesus, alguém da multidão manda ele se calar, manda ele parar, manda ele fechar a boca. Ei, amado irmão, a multidão, alguém da multidão começa a repreender Bartimeu para que ele se cale, para que, amado irmão, ele não clame, para que ele não busque ajuda na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui no versículo de número 48 que a palavra do Senhor vai nos dizer: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu falei para os amados irmãos que a fé de Bartimeu, em primeiro lugar, é uma fé que pede ajuda a Jesus no momento da adversidade, no momento da prova. Mas aqui, amado irmão, em segundo lugar, a fé de Bartimeu, ela é uma fé que persevera quando a oposição aparece. A fé de Bartimeu é uma fé que persevera quando o bloqueio chega, a barreira aparece. Porque nós vamos ver que quando Bartimeu começa a buscar ajuda na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começa a clamar, amado irmão. De repente aparecem aqueles que vão se levantar para querer parar Bartimeu, para querer fazer Bartimeu desistir. E, amado irmão, muitos chegam para dizer: olha, para com isso, você não vai conseguir, você é um mendigo, você é um cego, você está à beira do caminho. Jesus está ocupado com os seus discípulos, com a multidão. É melhor você parar, é melhor você desistir. Mas Bartimeu não para, Bartimeu não desiste. Ele clama cada vez mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E essa deve ser a minha e a tua fé. Nós não podemos desistir quando os obstáculos aparecem para querer nos paralisar, para querer, amado irmão, nos distanciar do Senhor, para querer, amado irmão, nos fazer desistir. A minha fé e a tua fé precisa perseverar no dia mau. A minha e a tua fé precisa perseverar. Amado irmão, quando as portas se fecharem, quando alguém se levantar contra a tua vida, amado irmão, você tem que perseverar. Bartimeu não para, ele não desiste, ele não recua. Esta mensagem desta noite é: persevere diante dos obstáculos que tem se levantado para querer te fazer desistir, para querer te paralisar, para querer, amado irmão, te entristecer. E nesta noite o Senhor está falando ao teu coração: será se a minha fé ela persevera quando a oposição aparece?
será se a tua fé ela persevera quando a oposição aparece, amado irmão, quando o problema aparece, quando a luta aparece. Por quê, amado irmão? Só eu e você começarmos a buscar a presença de Deus, só eu e você buscarmos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, nós precisamos estar preparados para a oposição, para os levante, amado irmão, para as lutas que vai vir, para queremos nos paralisar. Nós vamos ver que Bartimeu não desiste, ele clama cada vez mais alto. Por quê? Porque ele sabia que aquele que podia lhe ajudar não era aqueles que estavam mandando ele parar, não. Ele sabia que quem realmente podia ajudá-lo era a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai clamar cada vez mais alto. E por Bartimeu não desistir, a história vai dizer que aquele clamor de Bartimeu faz com que Jesus pare. Jesus ele vai andando em rumo a Jerusalém, mas aquele clamor de Bartimeu, um clamor com fé, um clamor persistente. Ei, amado irmão, o texto sagrado vai falar que faz parar Jesus. Jesus para, chega para alguém e diz assim: olha, vai lá chamar Bartimeu, traz ele até a mim, fala para ele que eu estou chamando. E o texto sagrado vai falar que quando Bartimeu escuta que Jesus está chamando, ele dá um salto e se coloca de pé. Aí o texto vai falar que ele tinha uma capa, irmão. Ele tinha uma capa, que aquela capa ali o identificava como mendigo. Aquela capa ali, amado irmão, servia para Bartimeu ali se proteger no momento do sol e também, amado irmão, se cobrir no momento que fosse frio. Então aquela capa ali tinha uma identificação para Bartimeu e identificava ele como mendigo, como cego, aquele que estava parado à beira do caminho. Mas nós vamos observar, amados e queridos irmãos, que aqui no versículo de número 50, quando Bartimeu escuta Jesus chamando, quando ele sabe que Jesus parou, está lhe chamando, o que é que ele vai fazer? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ei, preste atenção, o tema da mensagem nesta noite é a fé do cego Bartimeu. E nós aprendemos nesta noite, em primeiro lugar, que a fé do cego Bartimeu é uma fé, amado irmão, que busca ajuda em Deus no momento da provação. Nós aprendemos, em segundo lugar, que a fé do cego Bartimeu é uma fé que persevera em meio à oposição. Mas nós vamos ver aqui mais um detalhe da fé de Bartimeu. E qual é este detalhe? Nós vamos ver, amado irmão, que Bartimeu, quando Jesus chama, ele pega aquela capa que o identificava como mendigo e joga aquela capa fora. Bartimeu estava dizendo: olha, capa, eu não preciso mais de você. Amado irmão, isso aqui estava simbolizando que Bartimeu estava desapegando do passado. Bartimeu estava lançando esta capa de mendigo fora. Amado irmão, então nós podemos aprender em terceiro lugar que a fé de Bartimeu é uma fé que leva à renúncia. Bartimeu, ele renunciou àquela capa. E nós, amados irmãos, mesmo crente na presença de Deus, a nossa trajetória, a nossa caminhada deve ser sempre uma trajetória de lançar capas fora. Até Jesus, amado irmão, voltar para buscar a sua igreja, nós precisamos constantemente estarmos renunciando. E assim como Bartimeu, ele pegou aquela capa e jogou fora, nesta noite o Senhor pergunta para mim e para ti: o que é que você precisa jogar fora? O que é que você precisa renunciar? O que é que eu preciso renunciar para ter um contato mais íntimo com a pessoa do Senhor
Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ter um contato verdadeiro com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amado irmão, o que vai salvar o homem não é religião, o que vai salvar o homem é renúncia e aproximação da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos observar que Bartimeu, ele pega aquela capa e joga. Por quê? Porque Jesus estava chamando Bartimeu para uma nova vida. Jesus estava chamando Bartimeu para um novo propósito. Jesus estava chamando Bartimeu para ser uma nova pessoa. E muitas das vezes, amado irmão, para nós atendermos o chamado da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos renunciar algumas coisas, assim como Bartimeu, ele renunciou. Nesta noite, a pergunta de Jesus para a tua vida é: o que nesta noite você precisa jogar fora para ter um contato mais íntimo com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ei, amado irmão, mas o texto continua. E nós vamos observar que Bartimeu, ele fala assim: rapaz, Jesus está me chamando, eu não vou mais precisar dessa capa, eu vou jogar ela fora. Ele joga fora, ele dá um pulo, fica de pé. E aí Bartimeu, ele vai andar até Jesus. Agora imagina só o homem cego, amado irmão, a dificuldade que teve para ele chegar até onde Jesus estava. Imagina a dificuldade que ele teve, amado irmão, para chegar até Jesus. Quem sabe alguém ajudou, pegou no braço dele, mas foi dificultoso, mas ele foi até Jesus. E o texto sagrado vai falar, amado irmão, que ele chegando diante de Jesus, Jesus olha para Bartimeu e diz assim: olha, Bartimeu, o que é que você quer que eu te faça? Fala para mim o que realmente você quer que eu te faça. Irmãos, nós sabemos que o que um cego quer é enxergar. Mas Jesus sabia que às vezes, amado irmão, tem pessoas que entram em um problema, em alguma situação, e ele se acostuma tanto com aquela situação que não quer sair fora daquela situação. Então Jesus, ele queria que Bartimeu, ele verbalizasse o que realmente queria. Então Bartimeu, amado irmão, ali diante de Jesus, ele fala assim: Senhor, eu quero ter visão, eu quero enxergar. Aí Jesus diz assim: olha, Bartimeu, a tua fé te salvou. E o texto sagrado vai falar, amado irmão, que imediatamente Bartimeu, ele viu e ele seguiu Jesus pelo caminho. Olha o que o verso 52 vem nos falar. E Jesus lhe diz: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ei, irmãos, preste atenção aqui. Nós vamos ver que a fé de Bartimeu fez com que ele clamasse a Jesus naquele momento de provação a qual não podia enxergar. Mas Bartimeu também, ele perseverou na fé quando a oposição surgiu. E aquela fé, amado irmão, de Bartimeu levou ele a renunciar. Ele jogou a capa fora. E aqui quando ele, amado irmão, passa a enxergar, imagina a alegria de Bartimeu. Imagina a alegria de Bartimeu, amado irmão, um homem que estava cego, paralisado, mendigando, quando se apresenta diante de Jesus, seus olhos são abertos, ele passa a enxergar. E dessa mesma forma Jesus, ele faz com cada um de nós. Amado irmão, distante de Jesus, nós estamos como Bartimeu, nós estamos à beira do caminho, nós estamos mendigando espiritualmente, nós não conseguimos enxergar a verdadeira beleza do Evangelho, nem o futuro, nem a salvação, amado irmão, e nem a verdade do Evangelho. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ele faz o que fez com Bartimeu, ele abre a nossa visão espiritual. Agora imagina Bartimeu ali, amado irmão, enxergando. Mas o texto sagrado vai falar no versículo 52 que ele não apenas enxerga, não, o texto vai falar, amado irmão, que ele seguiu Jesus pelo caminho.
Bartimeu não queria apenas cura, não. Eu recebi minha cura, aqui eu estou enxergando. Agora eu vou seguir a minha vida. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Agora eu vou seguir a minha rotina. Não, Bartimeu, ele vai seguir Jesus pelo caminho. Eu quero te falar nesta noite que Jesus, ele quer sim suprir as nossas necessidades, mas além disso, ele quer que cada um de nós se tornamos seus discípulos como Bartimeu. Então, amado irmão, nós vamos ver em quarto lugar que a fé de Bartimeu, ela é uma fé que transforma e também segue Jesus pelo caminho. Através da fé de Bartimeu, a sua vida foi transformada, porque ele passou de cego a um homem que enxergava. Ele saiu da beira do caminho, ele parou de mendigar e lançou a capa fora. Mas ele não queria apenas milagre, ele não queria apenas cura, ele não queria, amado irmão, apenas as bênçãos, ele queria o dono da bênção. Então nesta noite o Senhor está ministrando aos nossos corações. Devemos querer sim as bênçãos de Deus, mas também devemos querer o Deus da bênção, amado irmão. Devemos buscar transformação na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando Ele opera sobre a minha e sobre a tua vida, nós devemos fazer como Bartimeu. Nós precisamos seguir Jesus pelo caminho. Nós precisamos se tornar discípulos. E isso eu estou falando de compromisso com Jesus. E isso eu estou falando de trabalhar para Jesus. E isso eu estou falando de intimidade com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a mensagem para os nossos corações nesta noite. O tema da mensagem é a fé do cego Bartimeu. A fé do cego Bartimeu, em primeiro lugar, ela é uma fé que clama a Jesus no momento de provação. E nós temos que fazer isso no momento, em todos os momentos. Nós devemos se aproximar de Jesus com fé, mas principalmente no momento da luta, devemos clamar a Jesus, amado irmão. Mas também nós vamos ver em segundo lugar que a fé de Bartimeu, ela é uma fé que persevera quando a oposição aparece. E mandaram ele se calar, mas ele continuou clamando. Em terceiro lugar, a fé de Bartimeu, ela é uma fé que leva à renúncia, ou seja, ele jogou a capa fora. E em quarto lugar, a fé de Bartimeu é uma fé que transforma, mas que também segue Jesus pelo caminho. E esta é a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite. A palavra do Senhor vai falar que o homem que era cego, Bartimeu, ele era cego. O maior problema de Bartimeu era a cegueira. E assim, amado irmão, é o problema hoje no mundo. Uma cegueira espiritual, Mas nós vemos que Jesus, ele dá vista a Bartimeu. E dessa mesma forma hoje, o Senhor nos faz enxergar. Qual é esse enxergamento que o Senhor nos faz enxergar? Nos faz enxergar espiritualmente. A maior cegueira não é uma cegueira física, porque se uma pessoa cego fisicamente, ele crê em Jesus, se entregar a Jesus, a palavra do Senhor vai falar que quando ele partir daqui para a eternidade, ele é salvo. Agora, se nós tivermos olhos, mas não enxergarmos espiritualmente, amado irmão, nós estamos perdidos. Então que nesta noite nós venhamos clamar ao Senhor: Senhor, vem constantemente estar abrindo o meu olho espiritual para enxergar o Senhor da forma que o Senhor é, para que a minha vida seja transformada e eu venha te seguir pelo caminho, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Se coloque de pé nesta noite, vamos fazer uma oração. Feche teus olhos nesta noite. Feche os teus olhos, vamos orar, apresentar a tua vida, a tua casa, a tua família nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós queremos te louvar e te agradecer
por este momento de busca em tua presença, ó Pai querido, que nós venhamos, Senhor, ter sobre as nossas vidas a fé do cego Bartimeu. Devemos clamar o Senhor no momento das dificuldades, devemos perseverar quando a oposição aparece, devemos, Senhor, ter uma fé que leva à renúncia, Senhor, e temos uma fé que transforma e segue, ó Pai querido, o teu Filho amado Jesus Cristo, com compromisso, com fidelidade. Nesta noite, meu Deus querido, toma a tua igreja. Nesta noite, meu Deus querido, toma o teu filho. Nesta noite, meu Deus querido, toma a tua filha. E nesta noite, meu Senhor, que o Senhor venha trabalhando em nosso meio. Aqui o Senhor, ó Pai querido, venha libertando. Aqui o Senhor, ó Pai querido, venha curando. Aqui o Senhor, nesta noite, ó Pai querido, venha lançando por terra todos os projetos do adversário contra a vida do teu filho, Senhor, contra a vida da tua filha nesta noite, Senhor. Meu Deus querido, nesta noite o Senhor falou sobre fé, Senhor, e nesta noite, ó Pai querido, eu coloco a minha fé em ação, Senhor, e clamo, meu Senhor, por a vida, Senhor, do teu filho, por a vida, Senhor, da tua filha. Nesta noite, ó Pai querido, toma, Senhor, este homem, esta mulher. Nesta noite, ó Pai querido, aonde tiver a enfermidade alojada, que o Senhor venha repreender, que o Senhor, ó Pai querido, venha lançar por terra, que o Senhor venha arrancar, que o Senhor venha repreender todo ataque espiritual, Senhor, contra a vida, Senhor, da tua filha, contra a vida, Senhor, do teu filho, e que nesta noite todo o peso espiritual, ó Pai querido, todo o peso espiritual, toda angústia, toda depressão, ansiedade, meu Senhor, que nesta noite o Senhor venha arrancar, aqui da forma, ó Pai, aqui este homem, esta mulher, adentrou por estas portas, que ele não venha sair, mas que o teu poder, Senhor, venha arrancar, ó Pai querido, toda seta do inimigo, todo o peso na alma, toda angústia. Nesta noite toma o teu filho, toma a tua filha. Nesta noite toca com o teu poder, com a tua unção. Nesta noite vem fazendo, Senhor, o que o teu filho e a tua filha não podem fazer, meu Deus. Nesta noite vem envolvendo com o teu poder sobrenatural, meu Deus. Nesta noite vem tocando com o teu poder sobrenatural, meu Senhor, e vai repreendendo todo o mal, Senhor, vai repreendendo tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Eu apresento a cada vida, Senhor, que está nesta live. Eu apresento cada pessoa que está nesta live. Toma estas vidas, toma a sua casa, a sua família. Nesta noite cura, ó Pai, aqueles que se encontram nesta live. Liberta, salva, transforma, levanta aquele que caiu nesta noite. Senhor, eu ministro libertação, eu ministro cura, Senhor, nesta noite, sobre todo aquele, Senhor, que se encontram nesta live. Eu apresento a tua igreja, eu apresento a família de cada irmão, Senhor. Trabalha no meio da família, liberta a família, salva a família, em nome do Senhor. É Salvador Jesus Cristo, e aquele que crê diz: oh glória. Os irmãos podem se sentarem nesta noite, em nome de Jesus. Amado irmão, tem alguém nessa noite que escutou a palavra, nos acompanha através da internet, está aqui dentro da congregação ou na rua, não importa onde esteja, e sentiu o desejo no coração de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver, esta é a oportunidade de Deus para a tua vida nesta noite. Tem alguém que queira se entregar à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo?